simular aqui que nós estamos em um leilão. Todo mundo aqui sabe como funciona o leilão, certo? Sim. Sabe? Os adolescentes sabem? Sim. Vou explicar para quem não sabe. No leilão, normalmente, uma pessoa vai lá e ela quer leiloar algo. É um estilo diferente de vender. Ela pega um objeto ou uma propriedade, algo, e ela começa a oferecer aquilo que ela quer vender. E aí, a pessoa que der a proposta, o lance maior, leva. É assim que funciona. E hoje, todo mundo vai entrar no personagem, nós estamos em um leilão. E hoje eu vou leiloar algo muito precioso. E muito gostoso também. Um chocolate. Mas não é qualquer chocolate, gente. É um diamante negro. É uma coisa realmente valiosa. E quem me der a melhor proposta, vai levar. Alguém quer começar? O Alex. Não, peraí, então um detalhe. Normalmente no leilão, o que se oferece, né, em troca daquilo que quer, é dinheiro. Mas aqui nem todo mundo tem dinheiro. Então, para ser justo, eu aceito favores. Então, ninguém tem a opção. Mãe, você não vai. Alguém tira minha mãe, por favor? Ela tá começando aqui no baixo. Eu já lavo o cozinho. Não vale. Eu vou começar com o Alex, porque o Alex foi a primeira pessoa que levou assim, ó, na mão. Então vamos lá, Alex. Qual é a sua proposta pelo chocolate? Te ajudo todos os dias que daí eu igreja. Olha, é uma proposta boa. Ele falou que vai ajudar todos os dias na igreja. Vamos ver, dá uma que tá do lado, vai. Vou dar 10 mil e faço o que você quiser. 10 mil, cadê 10 mil? Quem dá mais? Guilherme, você é cara de pau. Você quer oferecer um copo d'água pro meu Deus? Porque eu vi no começo do curso quando ele pegou o copo d'água. Olha o tipo de gente que a gente tem aqui. Calma, vamos ver, o Gabriel agora. Olha, eu te dou 20 reais e deixo você ficar com a filha da minha irmã, que ela é uma gracinha. Peraí, gente. Vocês estão entendendo a proposta errada. Eu vou dar algo que agrada vocês e eu quero algo que me favoreça. Uma criança que acorda a madrugada inteira, que não deixa a mãe dormir. Claro, ela é fofinha, ela tem muitas qualidades, mas ela tinha o sonho da mãe dela. E eu... O seu talvez seja diferente. Não você. Não, vou aqui no fundo. Vai, Gabriela. Uma sobremesa. Mas só um detalhe, assim. Eu não gosto muito daquela. Nem foi a questão do ponto de que eu faço se quiser. Nem foi esse ponto. De ter uma pessoa que faz o que eu quiser. Ela falou que ela vai mudar. Alguém falou assim, dá pra ela, pelo amor de Deus. Vamos lá, Gabriela. Eu sei que tá bem calor, então calma aí. Calma, que o Gabriel tem que ser. Tá calor. Gabriel, sabe que eu tenho um tempo, né, de pregação. 10 segundos. Enquanto isso, eu vou ver a proposta da Patrícia.
você. Não. Obreira Bianca. Eu te dou aquele pote de Nutella que você ama. Por um diamante negro? É interessante. Eu falei pra você não aceitou uma proposta assim toda. Não, calma. Mas você tinha oferecido outra, aí você ia criar outro mocinho ali, roubando a chance dos outros. Eu te faço mega maluca, só pra você. Gente, vocês estão apelando muito. Tô começando a ficar dividida aqui. O Alan, quer falar? Se você quiser, de Deus que você gosta. Quando? Faz o que eu quiser, 5 centavos. Ainda bem assim, Eu vou entender. Vai ter que ganhar pra isso. Você. Eu pretendo ler a Bíblia. Ele vai ler a Bíblia. Ele vai ganhar, porque ler a palavra de Deus, a vida dele vai ser mudada. O nome do meu é chocolate. O que eu ganho? Uma alma para Jesus, né? Vamos olhar por outro ângulo. Então, ninguém mais vai oferecer nada. Alguém novo? Ninguém mais? Ninguém mais? O Alan me ofereceu 5 centavos, então eu vou dar pro Alan. Já era. Lance e gato. Agora. Não, já era. Acabou levando. Era um chocolate. O ganhador foi o Alas. E cadê vocês centavos? Ah, da quinta. Entendi. Tá bom. Gente, eu fiz uma negociação inteligente ou burra? Bem burra. Porque eu podia ganhar um bolo nega maluca da Yasmin, que vale mais do que um diamante negro. Eu podia ganhar uma sobremesa da Isabela, um potão de Nutella do que o chocolate. Gente, não, mas isso já é outro acordo. Sobre a mudança da Giovana, já é outro acordo, viu, Giovana? A mudança continua, que é de outro acordo nosso, não tem nada a ver com isso. Mas agora falando sério. Gente, quantas vezes nós não somos desse jeito? Quantas vezes nós não leiloamos a nossa fé, a nossa vida com Deus, o nosso ministério com o diabo? Porque aqui, no leilão normal, o certo é quem daria o maior lance levaria o prêmio. Essa é a ideia. Mas aqui, talvez por uma cegueira, talvez pelo engano, talvez pela ansiedade, eu fiz uma proposta burra. Porque existiam propostas melhores. E na nossa vida não é diferente. Toda vez que você escolhe negociar com o diabo, você está fazendo uma escolha burra. Porque não importa o que o diabo te ofereça, em troca do seu tempo, em troca da sua fé, em troca do seu ministério, em troca da sua vida. O que Deus tem para te oferecer é muito maior. E igual aqui o Wallace, é o dele ou não? Na quinta, você recebe. Aí quando chegar na quinta, ele esqueceu. Sabe quando você deu 5 centavos? Nunca. E é isso que acontece quando a gente negocia com o diabo. Nós somos enganados. Porque diferente do diabo, Jesus, ele já morreu, ele já pagou pela sua vida. Ele já pagou para que você pudesse sonhar. Ele já pagou para que você tivesse vida, para que você pudesse viver. Então, na verdade, quando a gente aceita a proposta de Deus, a gente já recebeu antes de dar a nossa parte. Ele já pagou. E com o diabo, não. O diabo, ele fala, ele promete. Só que muitas vezes, aqui foi visível. A pastora Ana estava assim, ó.
Tipo, que decepção. E talvez você olhe essa brincadeira e você fique indignado. Só que aí na sua vida, você acha que tudo bem. Você negocia com o diabo todos os dias e faz uma negociação burra, porque não existe, meu amado. Não existe negociar com o diabo e ser algo bom, e ser algo inteligente. Toda vez que você negocia com o diabo, você perde. Ah, mas ele me prometeu um mundo. Você perde. Porque não tem nada que o diabo possa te oferecer que seja maior do que os planos de Deus, que os planos de Deus para a sua vida. Então, hoje, a palavra que eu tirei, ela está lá em Oséias, no capítulo 2. E como é um capítulo longo, eu vou resumir. E ali Deus, ele conta como se fosse uma parábola. Ali a história para contar a situação do povo. E nesse versículo Deus fala que ele coloca ali o povo de Deus como uma mulher, como a sua esposa. E ali ele fala que aquela esposa, ela tinha tudo ali com ele, mas ela escolhia ir atrás dos seus amantes, em troca de outras coisas. E quando Deus me deu essa palavra, eu achei muito forte, porque quando a gente olha a história do povo de Deus, a gente vê que desde o início, o povo de Deus vivia nessa constância, né, de negociar o que eles tinham com Deus, com o diabo. Só mudava às vezes o rei, só mudava ali a época, mas a história era a mesma. E talvez você esteja aqui dentro da igreja, hoje ouvindo essa palavra, e você talvez seja como o povo de Deus, que há anos conhece a palavra de Deus e há anos insiste em negociar com o diabo. Insiste em viver uma vida onde você se afasta, e não só se afasta da igreja, mas às vezes da presença de Deus, do seu chamado, do altar, por negociar com o diabo. E aí depois volta, e isso vira um ciclo. E isso se repete de tempos em tempos. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida. Uma vida de inconstância. Uma vida onde você passa uma parte da sua vida longe de Deus e uma parte reconstruindo. E uma parte ali igual ao povo de Deus. Não é isso que Deus quer para nós. Deus, ele tem plano de salvação. Deus, ele tem plano de restauração, de transformação. Mas para isso, nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher qual é a melhor proposta para a nossa vida. E não aquilo que as pessoas falam, não aquilo que enche os nossos olhos, mas aquilo que realmente é real, aquilo que realmente é verdadeiro. E falando da palavra, né, lá em Oséias 5, fala assim, ó: ela se entregou à prostituição e mostrou que havia perdido toda a vergonha quando disse: vou buscar os meus amantes, pois eles me darão comida e bebida, roupas de lã e de linho, azeite e vinho. Então aqui Deus está mostrando na história que ela trocou a casa, a família, para ir atrás dos amantes em troca de comida, de roupa, de cuidado, sendo que tudo isso ela já tinha em casa. Mas alguma coisa aqui fez com que os olhos dela fossem enganados, fosse com que os olhos dela brilhassem para aquilo que os amantes tinham para oferecer, e não Deus, e não ali o seu marido. E quantas vezes nós não somos esse tipo de pessoa que permite com que as situações do mundo brilhem aos nossos olhos? Os adolescentes estão aqui aprendendo, e essa fase é uma das fases que vocês têm que decidir, escolher quem vocês vão ser. Se você vai ser a pessoa de Deus aqui dentro da igreja e fora também. Porque, como eu sempre digo, ser de Deus aqui dentro é a coisa mais fácil. Porque aqui você já é motivado a louvar, você já é incentivado a orar, você já é incentivado a ser uma pessoa de Deus. Mas é lá fora, quando ninguém vê. É lá fora, quando você está na escola, no meio dos seus amigos.
você não o trai, que você não se comporta como uma mulher que tem um amante. E a gente precisa analisar, porque às vezes você olha uma história, você fala assim, nossa, que um absurdo uma pessoa trair o seu marido, trair a sua família. A pessoa não pensa nos filhos, não pensa em tudo que ela construiu. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Nós trocamos a Deus por qualquer coisa. Trocamos a Deus pelos nossos desejos. Às vezes o que te engana é o seu pensamento. O pensamento de achar que você consegue sem Deus. O pensamento de achar que você já é o bom o suficiente. Mas, meu amado, sem Deus nós não somos nada. Nada nós somos. É Ele quem nos fortalece. Como eu disse no começo, Ele já pagou pela nossa vida. Se você respira hoje, você deve isso a Deus. Então não se ache autossuficiente. Não deixe o seu ego te enganar. Não deixe os seus desejos te enganar. E eu estava pensando, que quando a gente analisa as ofertas, vamos voltar aqui para o leilão, é tendência da nossa carne querer aceitar a proposta do diabo. Então, quando dentro de você fala assim, obreira, mas eu me senti tentada, veio o pensamento, veio o desejo no meu coração, meu amado, a sua carne vai sempre querer escolher a proposta do diabo. E o seu espírito, que é eterno, no domingo o pastor falou sobre salvação. O seu espírito que não pensa nas coisas aqui da terra, mas que quer as coisas de Deus, que quer as coisas do céu, esse sempre vai querer escolher a parte espiritual. E como a gente já ensinou sempre, falando dos dois lobos, nós temos que tomar a decisão. Nós temos que escolher o que de fato é melhor para a nossa vida. E sem desculpa. Tomar a decisão verdadeiramente. Lá no versículo 7 e 8, diz assim, ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá, vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. Ela não compreendeu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho, o azeite. Fui eu que lhe dei muitos presentes de prata e de ouro que ela ofereceu a Baal. Olha como é forte essa palavra. Fala que ela vai atrás, ela não vai achar. E aí ela fala, vou voltar para o meu marido. Me lembra muito a história do filho pródigo, que foi para o mundo, saiu da casa do pai, em busca da felicidade, em busca das fantasias. E aí quando chega lá fora, viu que a realidade é outra, e aí quis voltar para a casa do pai. E aí quis voltar do lugar onde ele nunca deveria ter saído. Meu amado, a Bíblia nos ensina. E o exemplo de muitas pessoas, até que mesmo dentro da igreja, nos ensina que não existe nada fora da presença de Deus. E eu digo fora da presença de Deus, porque seja lá fora no mundo, ou você que está aqui dentro da igreja, mas que não sente mais o desejo de buscar a presença de Deus, não existe nada que o diabo possa te oferecer que vai te preencher. Nada. Tudo que ele te promete é uma grande ilusão. Tudo isso que ele sopra no seu ouvidinho e que te deixa ali estremecido, que te deixa em dúvida, é uma grande mentira. Não acredite. Não dê ouvidos ao diabo. A Bíblia fala que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Então, agora para pensar um pouquinho na sua vida. A quem você tem dado ouvidos? A que voz você tem ouvido e tem aquecido o seu coração? Porque a voz que você tem dado atenção, essa é a voz do seu pastor. Aí você fala assim, obreira, mas a voz que eu tenho ouvido não tem nada a ver com Deus. Então eu sinto lhe dizer que o seu pastor é o diabo. Só que diferente de Deus, que daria a vida
O diabo, ele só tem destruição. Ele só tem ruína. Porque a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Então você não pode olhar para a porta do diabo. Se a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, por que eu vou acreditar que na minha vida eu sou alecrim dourado e vai ser diferente? Não, o diabo ele rouba e mata a vida das pessoas, destrói. Mas na minha vida eu sou diferente. Ele vai construir alguma coisa. Eu vou conseguir construir ou realizar alguma coisa estando com o diabo. Não tem lógica, não bate. Se você pegar a Bíblia toda, não teve ninguém que negociou com o diabo e saiu bem. Ninguém. Por outro lado, todas as pessoas que aceitaram a proposta de Deus venceram. Venceram as lutas de fora e principalmente as de dentro. Porque eu sei que às vezes, mais do que as tentações que estão do lado de fora, o que nos deixa estremecido muitas vezes pode ser as tentações do nosso, dentro de nós, os nossos pensamentos, a nossa mente suja, os nossos maus olhos, o nosso coração, que é um coração cheio de sentimentos ruins. Muitas vezes a sua luta não é do lado de fora, é do lado de dentro. É onde ninguém vê, onde só você e Deus sabe. Mas, meu amado, se você estiver com Deus, se você escolher a proposta de Deus, você pode vencer. Porque não existe dificuldade, não existe luta, não existe tribulação que Deus não possa vencer. Isso na sua vida, e como a gente lê a Bíblia, diversas vezes. E lá em Efésios 4:14, diz assim: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. E eu estava aqui pensando, que nós precisamos ficar atentos, sabe, nos dias de hoje. E a gente não pode mais viver como meninos que nada percebe, que nada vê. Porque, como a Bíblia fala, sabe, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E por isso que a Bíblia fala que nós precisamos ficar atentos, que nós precisamos vigiar. Porque no final dos tempos, as pessoas vão querer enganar quem está na fé. Quem está aqui? Quem está aqui ouvindo a palavra de Deus? Quem conhece a verdade? Porque o mundo já está perdido. As pessoas do mundo, elas não têm mais vergonha de dizer que elas são do diabo. Elas batem no peito e falam orgulhosamente. Então o diabo, ele se preocupa com quem está aqui. E nós precisamos ouvir essa palavra e vigiar. Vigiar o que a gente ouve, vigiar o que a gente assiste, vigiar o que a gente busca, a quem nós temos dado ouvidos. Talvez você esteja aqui na igreja, e aí quando a pastora prega, quando os obreiros pregam, você fica com o ouvido fechado. E aí quando chega lá fora, com qualquer conversa fiada, já te chama atenção. Você já se deixa levar. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o intuito do diabo é corromper o maior número de pessoas. O intuito do diabo é enganar quem está aqui dentro. Porque quem está lá fora já é dele. Quem está lá fora, o diabo já faz a festa. O que nós não podemos aceitar é que nós que estamos aqui dentro, que temos a oportunidade de ter acesso à verdade, de ter acesso à palavra de Deus e permitir que o engano esteja na nossa vida. Ou muitas vezes nos enganar, de estarmos aqui, mas não ser de corpo e alma, não ser verdadeiramente, vir por vir. A igreja não pode ser um clube de amigos, onde você vai porque você gosta das pessoas, você gosta de quem está aqui, você até acha algumas pregações legais. Não, meu amado, é mudar a visão, é entender que você está aqui para a sua salvação. Você vem aqui todos os dias aprender um jeito novo de como agradar a Deus, de como servir Ele de acordo com a vontade dEle e não com a sua. Porque se cada um fosse servir a Deus de acordo com a sua vontade, ninguém ia para o céu. Porque a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso.
Ou você tem se enganado? Porque às vezes a gente se preocupa com o engano que pode vir de fora e não analisa o engano que pode vir de dentro de nós, de achar que somos alguma coisa. Quando a gente lê lá no início da Bíblia, Caim e Abel, Caim, ele achou que estava ofertando, e para ele era suficiente, e talvez ali Caim tenha se enganado, porque ele ofertou a Deus do modo de Caim, e não do modo que Deus queria que ele ofertasse, e por isso que a oferta dele foi rejeitada. A oferta não foi rejeitada porque Deus fazia acepção, porque Deus fazia a diferença de um para o outro. Ele fez a diferença, porque enquanto Abel escolheu fazer o que era da vontade de Deus, do modo como Deus já tinha ensinado que deveria ser, Caim quis fazer do modo dele. E talvez você olhe para a sua vida e você não veja transformação. Talvez você olhe para a sua vida e você acha que o irmão do lado, a vida dele, as coisas vão acontecendo, bênçãos estão sendo derramadas, e na sua vida nada acontece. Poxa vida, faz 30 anos que você está na igreja e nada muda na sua vida. É culpa de quem? Nunca é sua. É de Deus. É Deus quem não te abençoa. Porque não olha para você, quando na verdade não é. Então para pensar, já que no leilão é uma troca, já que você dar algo para receber algo, o que você tem dado para Deus? Qual tem sido a sua oferta para Deus? Talvez aí seja a resposta da mudança que você não tem. Talvez aí esteja a resposta do milagre que você tanto quer, mas não acontece. E não porque Deus ele não quer te abençoar, pelo contrário, mas é porque você não faz a sua parte, mas porque você não está disposto a sacrificar, não está disposto a abrir mão. E nós precisamos analisar. E aqui eu estava pensando, sobre essa palavra, e quem quiser ler o capítulo 2 de Oséias em casa, pode ler. E lá Deus ele continua dando exemplos de coisas que ali a esposa trocou, de coisas que foram acontecendo, daquilo que ela abriu mão para ir atrás de seus amantes. E no último versículo, no capítulo 2, fala assim, no 23: plantarei o meu povo na terra. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada, para aquele que se chama não meu povo. E eu direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Esse versículo é um versículo muito forte, porque aqui ele fala que aquele povo que não era amado, aquele povo que tinha se colocado na posição de não povo de Deus, Deus iria restaurar. E hoje agora eu quero falar sobre restauração, porque por duas razões. O primeiro ponto é que se você olha para a sua vida e você fala assim: obreira, eu estou bem com Deus, eu estou buscando, eu estou lutando, as coisas têm dado certo, a sua vida espiritual está boa, eu digo para você, meu amado, permaneça, vigie, tome cuidado, porque o intuito do diabo é te derrubar. O intuito do diabo é querer destruir a sua vida. Mas se você permanecer em Deus, você vai receber a vitória, você vai receber a salvação. E aí, por outro lado, pode ser que tenha pessoas aqui que falam assim: obreira, eu não estou bem com Deus, a minha fé não está boa, eu preciso me levantar, eu estou longe dos sonhos de Deus para a minha vida. Meu amado, se você ler o capítulo todo de Oséias, o capítulo 2 inteiro é só de destruição. E no final, Deus ele dá a promessa de restaurar. E Deus, ele é um Deus que restaura. Se hoje eu estou aqui pregando, é porque Deus restaurou a minha vida. Eu já estive no lugar de ser o povo, não ser chamado povo de Deus. Eu já estive longe da vontade de Deus. E graças à misericórdia, graças ao perdão de Deus, é o que eu estou aqui hoje. Mas o que a gente precisa entender
entender que para restaurar existe um processo. Não é do dia para a noite. Eu tenho aqui uma faca. Se eu pegar essa faca e eu decidir fazer um corte em mim, é difícil? Não, é fácil. É só eu pegar, enfiar a faca em mim, o corte está feito. Se eu quiser matar alguém, é uma coisa difícil? Não. É uma coisa fácil. Porque é só eu chegar, enfiar a faca em alguém. Mas agora, e se eu quiser que esse machucado seja curado? É fácil ou difícil? Muito difícil. Ele falou fácil. Não é nada fácil. É difícil. Matar é fácil. Curar é difícil. Porque matar, você vai lá e faz. Em um instante. Em um instante você rasga. Em um instante você corta. Lá em casa a gente trocou o portão. E só que no portão tem um ferrinho. E teve uma vez que eu estava passando com pressa e raspou a minha perna. E aí ficou raspado, machucado a minha perna. E aí passou uns dias, quando eu estava finalmente cicatrizando, novamente eu fui lá, passei com pressa, e aí o machucado que já estava cicatrizando, abriu de novo. E ainda é um pouco maior. E agora está quase melhor. Mas agora presta atenção antes de passar no portão. Eu machuquei 2 vezes. Não vou machucar a terceira. Mas o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você está aqui na fé, e aí você fala assim, obreira, eu estou longe de Deus, eu me afastei, seja fisicamente da igreja ou só da presença de Deus. E aí você quer que as coisas aconteçam no salário de Deus. E meu amado, é claro que como a palavra de Deus diz, quando a gente se arrepende, Deus ele está pronto para nos perdoar, pronto para nos purificar. Mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso ministério, o nosso chamado, tudo isso requer um processo. Porque a ferida, ela não fica só porque eu machuquei meu braço e eu falo assim, hoje eu quero que meu braço fique bom. Não vai ser do dia para a noite. Eu vou ter que passar o remédio, eu vou ter que esperar. E às vezes a gente vai lá e bate, aí sangra de novo, aí você passa remédio, até que um dia fique só uma cicatriz. E aí você só olha e lembra, olha, um dia eu machuquei. Tem cicatriz que eu olho que eu nem sei da onde que eu fiz. Nem lembro mais. Mas durante aquele processo que estava aberta a ferida, eu tive que ter paciência. O nosso corpo é assim. E na fé não é diferente. O seu ministério com Deus não é diferente. Então o que eu tenho para te dizer é que se você está reconstruindo o seu relacionamento com Deus, ou se você está no intuito de reconstruir o seu ministério, o seu chamado, de sentir a presença de Deus, você vai ter que ter paciência, de lutar todos os dias, de pôr um pouquinho de remédio todos os dias. A cada vez que você ora, a cada vez que você escolhe fazer a vontade de Deus e não a sua vontade, é um pouquinho de remédio que você vai colocando. E por mais que aos seus olhos você acha que nunca vai ficar curado, que aquela ferida nunca vai abrir, meu amado, se você continuar cuidando, se você continuar permanecendo ali, um dia vai ser só uma cicatriz, um dia vai ser só uma lembrança. E como o exemplo que eu dei, eu já sei onde fica o ferro agora no meu portão. Então agora quando eu passo, eu tomo cuidado para não me machucar outra vez. Você já sabe aonde começou a ferida no seu coração, aonde começou a ferida que te afastou da presença de Deus, aonde começou a ferida que te tirou da obra. Então se você já sabe aonde ele te machuca, não vai mais. Não procura mais. Porque ao menos que eu queira ter o machucado na minha perna, eu vou passar de novo sem olhar. Mas como eu já sei e eu não quero me machucar, porque eu sei que dói, eu sei que a gente bate, eu sei que sangra,
Senhor pela nossa vida. E aí fica sempre uma ferida aberta, sempre uma ferida que nunca é curada. E não porque não tem possibilidades, e não porque não tem chance, mas porque você insiste em cutucar. Sabe uma criança que não pode ver um machucadinho já sequinho, vai lá com a mãozinha e arranca? O adolescente rindo porque sabe como é. Na fé não é diferente. Mas enquanto você insiste na ferida, você deixa de viver uma vida saudável. Você deixa de viver uma vida boa com Deus. Porque igual, enquanto o machucado da minha perna estiver aberto, toda vez que eu vou tomar banho, arde. Se eu entro na piscina, arde. Então aquilo me incomoda. Mas enquanto ela não cicatrizar, eu vou ter que arcar com isso. Porque você não é diferente. Enquanto você não decidir consertar a sua vida com Deus, o seu ministério, o seu chamado, ou o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, sempre vai arder. Sempre vai machucar. Mas você pode colocar um básico. Então que você venha escolher, que você venha tomar a decisão. E lá em 1 Coríntios 16, 13 diz assim: estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E eu queria encerrar a pregação, com esse versículo, 1 Coríntios 16, 13. Que nós possamos viver em alerta. O fim dos tempos está aí. E nós não podemos bobear. A nossa fé, a nossa salvação é algo precioso. E se toda pessoa que tem algo precioso, que tem algo valioso, ela não anda na rua dando bobeira. Ninguém anda com 100 mil reais na rua chacoalhando, balançando para quem quiser. Você guarda, você protege, você vigia, porque você não quer o quê? Ser roubado. Hoje em dia nem mais, não precisa nem 6 mil reais, né? Hoje em dia até nosso celular. Para sair na rua a gente tem que andar ali, vigiando, ficando atento. E a nossa fé precisa da mesma forma. Você não pode permitir que o diabo roube ela de você. Você não pode tratar a sua salvação como se não fosse algo valioso, porque é. Não é para a sua carne, mas para o seu espírito é. Então que você venha valorizar e que você venha viver isso como seu propósito de vida. Que a sua salvação seja o seu propósito de vida. Que estar na glória com Deus seja a sua missão aqui na terra. Porque se isso for a sua missão, tudo que você fizer, o caminho que você for andar, a decisão que você for tomar, você vai analisar, mas peraí, isso me leva para Deus ou isso me afasta? Isso vai me levar à salvação ou isso vai me distanciar de Deus? Se você pensar assim, meu amado, eu tenho certeza que a salvação vai ser a sua recompensa no final. Agora, se você for um tipo de pessoa que vive desatento, que para você nada é um problema, que tudo tanto faz, que nem tudo é assim, a perdição é o seu destino. Então, que nós viemos analisar, amém?